Pessoal, esse vídeo é para atender a portaria de número 20 de 13 de agosto de 2020, que regulamenta a disponibilização de arquivo de áudio e vídeo em processo que tramitam no PJE no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Beleza? O que essa portaria traz? Por conta do Covid, né, de todo esse negócio que nós estamos vivendo, da pandemia, para que o advogado não vá até o fórum levando o pendrive com arquivo de áudio e vídeo para juntar o processo, para não correr risco nenhum, o tribunal ele desenvolveu um meio, né? Ele regulamentou um meio de ser enviado esses arquivos de forma que mantenha todo mundo em segurança. Então aqui no artigo 1º, ele diz que nos processos que tramitam no sistema processo judicial eletrônico, PJE, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, havendo a necessidade de apresentação de arquivos de áudio e vídeos ou vídeo como prova de documento necessário à instrução processual, a parte interessada deverá disponibilizar o arquivo em espaço, olha só, disponibilizar o arquivo em espaço virtual remoto, ou seja, nuvem, acessível por meio de rede digital, informando o respectivo link de acesso em petição protocolizada no processo. Olha lá. Aqui é a primeira coisa que nós vamos ter que informar na petição. Aqui, pessoal, nós não vamos ensinar a fazer a petição, nada disso. Aqui só é a parte técnica. São os programas de informática, os programas de computador que serão necessários e o meio de disponibilidade que nós vamos dar para que o tribunal tenha acesso a esses arquivos. Né? Essa nuvem não é do tribunal, é a nuvem sua, é uma nuvem minha. Por exemplo, eu uso o Google Drive, mas você pode usar o Dropbox, você pode usar o OneDrive da Microsoft, a Amazon, enfim, tem N servidores que fornecem serviço. Eu uso o Gmail, o Google Drive, que é de graça, né? Tem um limite bom lá, tem um espaço bom. Então eu vou ensinar aqui na prática como disponibilizar pelo o Google Drive, beleza? A primeira coisa que ele fala é que tem que ter o link, beleza. Aqui no artigo 2º ele diz como mecanismo de verificação a fim de garantir a integridade do arquivo apresentado e assegurar que não foi alterado desde a sua primeira inclusão remota nos autos, deve ser gerado um código hash para os documentos a ser informado na petição, juntamente com o link. Ou seja, além do link tem que ser informado também o código hash. Nós vamos já aprender a fazer. E no parágrafo único ele diz que o código hash mencionado no caput pode ser gerado por meio de software de geração e conferência de hash, conforme instrução constante no documento disponível. Beleza, se você entrar no site do tribunal, baixar a resolução, clicar no link, nesse link ele vai mostrar o manualzinho e é exatamente esse manual que a gente vai seguir. A gente só estamos transformando aqui esse arquivo, esse manual do tribunal, que é em PDF, a gente está passando ele aqui para vídeo e acrescentando a disponibilização do arquivo, porque lá eles só ensinam a gerar o hash. Eles não ensinam a você disponibilizar isso na nuvem. Pois bem, vamos lá. Primeiro você vai acessar aqui o site PJ Descomplicado. Você vai navegar, você vai rolar a página, né? Esse aqui é o site do nosso canal. Você vai rolar a página até aplicativos PJE. Tá aqui na primeira opção dpa/hashtrt. Você pode baixar esse arquivo, eu já baixei aqui para adiantar. Clicou, baixou. Ele é um arquivo zipado, né? Ele está com esse arquivo zipado. Você descompacta ele, né? Clica no botão direito, aí você usa o descompactador que você tiver. Se você não tiver nenhum descompactador, ele vai aparecer a opção extrair aqui. Como eu tenho o Isarc, né? Você pode baixar esse programa também. Ou um WinRAR, um WinZip, qualquer um da sua escolha. Eu já extraí o arquivo. Ele gerou uma pasta aqui para mim, dp-hash setup. Vamos para a instalação. A instalação é a básica do Windows, simples. Você vai autorizar ele a executar o arquivo. Você vai escolher, não tem português, então vai ser em inglês mesmo. Dá OK, avança, instala. Pronto, simples assim.
Quando você termina de instalar, ele cria esse ícone na área de trabalho, dp hash. Esse arquivo aqui nós vamos... eu estou sem nenhum arquivo de vídeo ou áudio aqui, então eu vou ensinar a fazer num PDF. Pode ser qualquer arquivo. Se eu apontar um vídeo, um áudio, um PDF, um Word, ele vai gerar uma hash. Essa hash ela é um número único que identifica o conteúdo daquele arquivo. Se você alterar uma vírgula, der um espaço numa palavra, ele vai gerar um hash diferente. Então aqui o hash file, eu vou apontar o arquivo de vídeo áudio que eu quero, ou qualquer outro arquivo que eu quero extrair a hash. Eu vou usar esse PDF, como eu disse, eu estou sem áudio e vídeo aqui para testar. Vou abrir esse arquivo aqui, hash file. A instrução do tribunal é que se a gente navega, ó, clique aqui no drop down, arraste até SHA-3512 e clique em calc hash. Pronto, esse é o seu código hash que você vai, do arquivo que você vai disponibilizar na sua petição. Vamos imaginar que isso aqui seja a minha petição. Eu vou indicar que a assinatura hash, ou melhor, que o meu código hash é essa aqui. Como eu disse, se você alterar um A, uma vírgula, um ponto, se você der um espaço entre as palavras, esse hash ele vai mudar. Então, se você tiver que alterar a sua petição, você vai ter que vir aqui de novo, apontar o arquivo de novo, mandar gerar de novo, calcular de novo mais uma vez o hash, porque ele vai mudar. E uma outra sugestão que eu dou é que depois que você colocar na sua petição, para você garantir que está todos os caracteres da hash aqui copiada certinha, copia de volta aqui do arquivo e cola aqui embaixo. Cola aqui embaixo. Daí você aperta em compare. Se esse arquivo der um resultado diferente de hash ok, seu arquivo foi alterado e está errado. Ou você copiou errado, eu sugiro que você faça o procedimento de novo. Vou mostrar para vocês se eu alterar aqui, ó, esse 8 aqui por 7, por exemplo. Vamos supor que esse 7 equivale a uma vírgula que eu acrescentei ou que eu removi no arquivo. Se eu mandar comparar, ele já dá warning, né? Hash erro. Ou seja, ele já deu uma atenção, já deu uma alerta que está errado, né? Então você precisa calcular de novo, jogar lá no seu petição o código certinho. Beleza. Já guardou aqui o hash, já indicou que a hash do seu arquivo, que o código do seu arquivo hash é esse. Agora nós vamos disponibilizar esse arquivo na nuvem. Entra na sua conta do Gmail, do Google. Se você não tiver, cria uma conta do Google Drive. Eu já estou aqui na minha continha. Eu já até subi o arquivo como teste. Eu vou excluir esse arquivo, vou subir de novo para mostrar o procedimento do início. Aqui sugiro que você crie aqui novo, você cria aqui uma nova pasta e coloca lá o número do processo para você não se perder, não se confundir. E aí quando você coloca criar nova pasta, cria o nome do processo e você vai estar dentro do processo referente ao que você está peticionando, que você está juntando o arquivo. E eu vou subir agora o meu arquivo em hash, seja em áudio, como eu disse, eu estou testando em PDF, mas seja áudio ou vídeo. Eu vou subir o arquivo em upload de arquivo. Nós vamos subir o arquivinho lá, que é esse aqui que a gente tirou a hash. Aí aqui tem uma coisa interessante, é que esse arquivo eu estou subindo na minha conta. Então ele não é um arquivo público, ele é um arquivo privado, ninguém tem acesso a ele. Aí é que está a questão. Dependendo do arquivo que você for subir, que você for juntar no seu processo, se tem sigilo ou não, você tem que ligar lá no tribunal e pedir o e-mail de contato do servidor responsável pelo processo ou do grupo de servidores responsável pelo processo para dar permissão específica para esse grupo. Ou se não for tranquilo, por exemplo, aqui o meu arquivo, eu vou ensinar a fazer como esse arquivo, como ele não tem um problema, não tem nada sigiloso aqui, eu vou compartilhar de forma pública, né? Clica com o botão direito em cima do arquivo, clique em compartilhar, ele vai apresentar aqui essa tela. Eu vou aqui mudar para qualquer pessoa com esse link, certo? Vou falar aqui, ó,
qualquer pessoa na internet com este link pode ver. Geralmente ele está restrito. Ele está restrito. Eu clico aqui no drop down, na setinha aqui para baixo, qualquer pessoa com esse link, ou seja, para qualquer pessoa que eu mandar esse link, ele vai conseguir visualizar esse arquivo. Aqui você pode dar outras permissões. Você pode dar permissão como leitor aqui pro pessoal. Copia o link e aponta esse link também na petição. Porque, como eu falei aqui no início, tá lá no artigo 1º que a parte interessada deverá disponibilizar o arquivo em espaço armazenado virtualmente remoto, ou seja, o Google Drive, nuvem, acessível por meio, ou seja, tem que ser acessível para eles, para o tribunal, por meio digital, pelo link, pelo respectivo link. Ou seja, aqui a gente está cumprindo aqui o artigo 1º. Então a gente vai apontar o link que a gente copiou e falar, olha, o link do arquivo que eu estou juntando no processo, tal, é esse aqui e a hash é esse aqui. O que vai acontecer? Quando o pessoal, o servidor lá do tribunal, o juiz, ele baixar o arquivo, ele clicar no link, ele vai estar disponível o arquivo para ele baixar. Vou clicar aqui para vocês verem. Sim. Ó, ele já abriu para mim direto. Quando eu cliquei no link, ele já abriu para mim. Isso aqui, o juiz, o servidor do tribunal, ele vai ver isso aqui, vai baixar o arquivo. E quando ele baixar o arquivo, ele vai abrir o programinha da hash, da DP hash, vai apontar o arquivo, vai pegar o código hash que você colocou e vai confirmar que se essa hash bate com o arquivo que você enviou, né? Então, quando você for enviar, se você notar que faltou algo na sua petição, faltou algo que você tinha que acrescentar, se o vídeo, no caso, se for um arquivo, né? Se for um arquivo de áudio, vídeo, se você vê que tem coisa que antes de enviar, você viu que é uma coisa desnecessária, que tem que editar, que não precisa, algo que tá lá que você não queria que vá, você vai ter que apontar o arquivo de novo. Se você editou o vídeo, se você editou o áudio, acrescentou qualquer coisa no vídeo, no áudio, você tem que gerar novamente a hash file, você tem que apontar mais uma vez a hash e calcular de novo a hash, ou seja, refazer o procedimento. Beleza?